o ranking da competitividade. O Brasil caiu para a 65ª posição no ranking de competitividade entre 70 países, segundo o IMD e a Fundação Dom Cabral. Essa queda foi impulsionada por problemas com o custo de capital alto. Você sabe que quando a gente fala custo de capital, é o juro, né? O Brasil é o maior juro do mundo nesse momento. É o maior juro do mundo. A gente chega a ganhar da Rússia, que está em guerra. É o maior juro do mundo. Tá? Também, endividamento. Você vê que a sociedade brasileira está altamente endividada. E fragilidades na educação e baixa qualidade da força de trabalho. Não é segredo para ninguém que o próprio Ministério da Educação já mostrou que a educação vai mal, né? E olha que vai pior do que na época da pandemia, que o povo tinha que estudar em casa. O estudo ainda destaca pontos positivos, como energia renovável, investimentos e atividade empreendedora. A comentarista de economia da CNN, a Rita Mundim, avaliou essa queda do Brasil. Vê? O índice parametriza o país em relação a outros países. E, nesse caso, nós estamos falando de competitividade. E a competitividade tem a ver com a eficiência na produção. Então, nós não somos eficientes. E por que nós não somos eficientes? Porque investir no Brasil não vale a pena. Se investir no Brasil não vale a pena, quais são esses problemas que levam esse investimento a não vir para cá? E depois tem um dado muito curioso, porque um dos pontos fortes do Brasil é a atratividade de capital estrangeiro. Então, o investimento ele não se concretiza ou ele não é feito na intensidade que deveria ser, porque o custo de capital é alto. E em decorrência do custo de capital, você tem o débito corporativo, que é o segundo ponto citado. Então você tem um custo de capital alto, um débito corporativo, que as empresas vão sendo sufocadas, e aí eu já citei aqui, deve ter umas 2 semanas, a qualidade do crescimento do Brasil. Porque nós temos um índice que é o investimento, que é exatamente a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB. E nos últimos anos, o único governo que fez esse índice crescer, de 2019 a 2022, foi o governo Bolsonaro. Então, esse índice terminou no governo Bolsonaro em 17,8. E agora, no primeiro trimestre de 2026, nós temos 16,5. Ela bateu pesado no Lula, não foi não? Agora, nem os amigos estão ajudando o presidente Lula, né? Você vê. Depois da cúpula do G7, né, o presidente da França, Emmanuel Macron, que foi quem chamou Lula, né? Porque Lula tinha que ter um convite para ir para lá. Ele queria ter uma reunião com o Donald Trump e acabou não tendo. Nós temos recortes aí para mostrar para vocês que acabou a situação de um vexame, né, para o presidente, porque o presidente não conseguiu falar com o Trump. E Trump ainda deu um esculacho sobre a eleição brasileira, aí Lula deu outro de troco e por aí ficou. Aí o que acontece? O Macron defendeu as restrições da União Europeia à importação da carne brasileira. Defendeu. Né? Que é um negócio que prejudica bastante o Brasil, principalmente depois da questão do mercado europeu com o Mercosul. Veja comigo. O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu as medidas adotadas pela União Europeia contra a compra de carne do Brasil. Em coletiva de imprensa após a cúpula do G7, ele afirmou que o bloco está defendendo o consumidor europeu. Macron disse que o comissário faz bem seu trabalho de controlar se as regras sanitárias são respeitadas. Ele questionou a importação de produtos que utilizam antibióticos proibidos para os produtores europeus e destacou que a Europa é uma região com grande potencial agrícola. Ontem, o governo brasileiro e a União Europeia decidiram criar um mecanismo para avaliar as restrições impostas aos produtos brasileiros. O presidente Lula se reuniu com líderes do bloco para buscar uma solução que contemple tanto as preocupações europeias quanto os interesses dos exportadores do Brasil. O problema aí, se for técnico, tudo bem, mas se for outra coisa, porque o agro brasileiro, ele realmente impacta, né? Você vê, a França
não falou nada da carne da Argentina, continua comprando da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Não tem problema.